Qualquer coisa que me pedir em meu nome, vô-lo farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu o rogarei o Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Ainda um pouco de tempo, e o mundo já não me verá. Vós, porém, me tornareis a ver, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, em vós, em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu amarei e manifestar-me-ei a ele. Pergunta-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, por que razão há de manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos a ele, e nele faremos a nossa morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Disse-vos essas coisas enquanto estou convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, e ensinar-vos-á todas as coisas, e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vos dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto a vós. Se me amardes, certamente haveis de alegrar-vos, que eu vou para junto do Pai, porque o Pai é maior do que eu. E disse-vos agora essas coisas, antes que aconteça, para que creiais quando acontecerem. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. O mundo, porém, deve saber que amo o Pai e procedo como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos daqui. Palavra da salvação. Dá um beijo na palavra de Deus. Vai beijar o celular agora? Tá vendo? Não dá, né? Não dá certo. Não. Mas veja, o tema dessa pregação nesta manhã é o seguinte: o Espírito Santo nos forja para o combate. O importante para o cristão entender quem que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade: Pai, Filho, Espírito Santo. Nós, Igreja Católica Apostólica Romana, nós temos um Deus unitrino. Um Deus que cria todas as coisas, um Deus que nos redime, e esse Deus que é o Espírito Santo, que move todas as coisas. Quando nós, padres, perdoamos pecados, é pela graça do Espírito. Quando nós celebramos a missa, impomos as mãos ali no altar, naquela hora da celebração da missa, enviai vosso Espírito, ali é pela graça do Espírito. A igreja é movida pela ação do Espírito Santo. E nós temos que entender que a igreja nasce em Pentecostes. Os apóstolos estavam fechados, e o Orlando, muito inspirado, já cantou essa canção nesta manhã. Os apóstolos estavam reunidos, Atos 2, fechados. Por que fechados? Com medo. Por que com medo? Jesus tinha acabado de morrer. Se mataram Jesus, vão matar a nós também. Então eles tinham medo. E quando eles estão ali reunidos, eis que o Espírito Santo vem, e eles começam a falar línguas estranhas. Naquele momento, eles tomam uma coragem, e justamente a palavra de 2 Timóteo 1 diz: pois Deus não deu um espírito de covardia, mas de poder e de amor.
Deus nos deu um espírito de coragem, não de temor, não de medo. Então eles tomam uma coragem em Deus, abrem as portas e começam a pregar. Pedro vai pregar e uma multidão vai se convertendo, os apóstolos começam a pregar, os apóstolos vão adiante, levando esse amor de Deus, a conversão. E vejamos, meus irmãos, a igreja nasce em Pentecostes. Ali foi que a igreja tomou coragem. Por isso é importante nós entendermos que nós somos movidos pelo Espírito Santo. Nós somos movidos pela graça de Deus. Há uma confusão hoje, às vezes, com as seitas. Quando o padre começa a proclamar a palavra de ciência, quando o padre começa a dizer, olha, Deus me deu uma visualização, ou um pregador, ou um músico. Então, as pessoas que às vezes participam, ou participaram desses lugares, elas dizem, nossa, é igualzinho lá, porque a pessoa lá também recebia igualzinho. Não, a gente não recebe nada não, nós somos morada, templo vivo do Espírito Santo, terceira da pessoa da Santíssima Trindade. Não confunda o Espírito Santo com qualquer outra coisa. Nós não podemos confundir a pessoa do Espírito Santo com qualquer coisa do mal. Senão a gente cai naquele evangelho. Quando Jesus está expulsando o espírito do mal, as pessoas dizem, Jesus expulsa o mal pelo espírito de Beelzebu. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é uma blasfêmia contra Deus. E nós não podemos blasfemar contra o Espírito Santo. E veja, meus irmãos, aqui diz que é o Espírito Santo quem nos forja. Essa palavra forja, forjar, significa oficina, estabelecimento onde se funde e se moldam metais, e se produzem objetos metálicos, fundição, ferraria. Nós temos que entender que é o Espírito Santo quem nos forja, mas é preciso entender como que esse ferro, ele é feito, a forma que ele vai tomar. O ferreiro pega um ferro ali, e ele vai colocando no fogo, e com o martelo ele vai batendo. Isso os mais antigos. Era assim que eram feitas as grandes ferramentas, as espadas. E ali eles colocavam no fogo, e dava martelada, colocava no fogo, colocava no óleo, colocava na água, porque o material ele vai ficando mais duro ou mais mole. Você coloca no fogo, ele amolece, você bate, você coloca na água, ele tem uma têmpera. Se você coloca no óleo, ele tem outra têmpera. Então, dependendo de onde você coloca o ferro, depois dele estar quente, ele vai ficar mais mole ou mais duro, ou ele vai ter uma tendência de quebrar mais fácil, ou durar mais tempo. Porque você imagina quando os soldados iam combater, e eles lutavam naquela época com espadas, com escudos. Então, se a espada ficasse mole, ou com perigo de quebrar muito fácil, então quando fosse dar a espadada, imagina a espada quebrando no meio, a morte estava certa. Então o ferreiro, ele sabe exatamente qual é, para cada material, que tem que ser feito, quantas batidas ele pode dar, e quantas vezes aguenta colocar no fogo. Mas para se fazer uma ferramenta, mas também nos tempos modernos também, hoje você tem grandes maquinários. Eu fiz Senai, a escola do Frei Xavier lá em São Paulo. Eu trabalhei de torneiro, trabalhei nesta área de oficina, com ferro, conheço muito bem essa área. E veja, meus irmãos, nós precisamos entender como que Deus vai também, a modelo dessa palavra aqui, estamos falando de oficina, modelar metais, nós entendemos que também Deus vai nos modelar. Por mais que você tenha um coração duro, por mais que nós tenhamos às vezes uma consciência que não é tão mole assim, por mais que a gente às vezes não tenha tanta, de certa forma, docilidade a Deus, ao Espírito, mas justamente quando passamos pelo batismo no Espírito Santo, nós somos colocados nesse fogo de Deus, nessa fornalha do amor de Deus.
E toda dureza que o Padre Anderson pode ter, que você possa ter, nessa fornalha do Espírito, nesse batismo, nesse Pentecostes que os apóstolos passaram, quando somos colocados nessa sala do cenáculo, e esta manhã esse rincão se faz a sala do cenáculo, quando somos colocados na sala do cenáculo, Deus nos forja. Ele dá o molde necessário, Ele dá ali exatamente aquilo que nós precisamos para combater aquele pecado, aquela situação, aquele demônio, aquela situação que nos impede de ser feliz, aquele vício que possamos adquirir ao longo da nossa vida. Portanto, é importante entender isso, que quando nós estamos na presença de Deus e passamos pelo batismo no Espírito, Ele nos forja.